Oi, gente! Hoje eu vim trazer um assunto que permeia o meu coração há muitos anos e eu tenho certeza que pode ser um assunto que também mexe muito com você, que é a ansiedade. Eu cresci sabendo que a ansiedade era um sentimento que a gente tem, um reflexo das nossas emoções, seja medo ou outras coisas, mas no decorrer da minha vida eu fui criando mais ansiedade, até que eu fui diagnosticada por psicólogas e por psiquiatras com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Eu nunca me senti culpada por ser ansiosa com relação ao cristianismo ou ter fé. Eu nunca senti que a minha fé ela estava indo de frente com o que Deus esperava de mim, sei lá, ou o que eu queria. Mas eu sempre senti que ela me atrapalhava no meu relacionamento com Deus. Então ela sempre foi um fator limitante para tudo que eu sabia que Deus queria de mim. E eu acho que esse foi uma das minhas maiores dificuldades em todo o meu relacionamento e todo o meu crescimento espiritual. Quando eu fico com alguma ansiedade e eu fico com uma crise de ansiedade, geralmente aquilo me paralisa. Me paralisa para não conseguir, muitas vezes, sair daquele momento que eu tô. Muitas vezes também não conseguir entender o que aquilo significa para mim. Ao longo do tempo, a gente vai vendo que aquela ansiedade, aquele problema, aquela angústia, era algo que a gente ia aprender, era algo que Deus queria ensinar pra gente. Mas quando a gente olha pra ela no momento que tá acontecendo, é muito angustiante. E eu sempre quis, eu acho que meu problema com a ansiedade eu sempre tive um problema que eu não queria ser assim. Então eu sempre colocava aos pés de Deus, falava, Senhor, por quê? Por que eu sou assim? Eu não queria ser assim. Eu queria ser como as outras pessoas, pra não ser assim. Até hoje, assim, eu me vejo que assim, Senhor, eu não queria ser assim. Eu queria ter menos dessa angústia, menos dessa coisa que trava o meu coração, aquele nó que não se desfaz, só o tempo mesmo que vai se desfazendo. E uma coisa também que é muito triste, e assim, eu acho que só quem é ansioso sabe o que é isso, é que não importa a fase da nossa vida, sempre tem uma coisa que é a sua pauta de ansiedade. Então, às vezes um problema já resolveu, aí vai lá e acontece outra questão ou uma coisa que já existia antes, não era ansiedade, aquele problema passou, aí a coisa continua, aquele problema resolveu, aí você começa a ficar ansioso por essa coisa que antes nem te deixava ansiosa. Então, parece que em todo momento eu sempre tenho um chaveirinho, algum motivo para mexer no meu coração, para me deixar ansiosa. O versículo que eu vim trazer hoje para vocês é justamente Filipenses, que é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, agradeça a Deus. Antes de tudo, por meio de súplica. Antes de tudo, por meio de súplica, de oração, por meio de um relacionamento com Deus, você derrama essas coisas, esses problemas para Ele. E acima de tudo, finalmente, né? E acima de tudo, tenha gratidão pelo que você tá vivendo. Agradeça pelas coisas que ainda estão de pé, né? Quando a gente tá ansioso, sempre tem várias coisas que caíram no chão, mas ainda tem coisas de pé. E nem sempre a gente agradece por essas coisas que estão de pé. E no final, fala por fim. Nesse mesmo versículo fala, e por fim, coloque no seu coração tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o seu vosso pensamento. Então, esse versículo que antes eu ficava só no início, não andeis ansiosos por coisa alguma, eu não via que o restante dele era como se fosse uma instrução do que a gente tem que fazer. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é esse andeis, né? Não andeis, não fique ansioso. Mas a gente poderia já dizer também, não continue ansioso, porque andar é um verbo, andar é continuar, é caminhar, é um passo atrás do outro. Então, não continue ansiosos. Não continue ansiosos. Então, se hoje você está ansioso, amanhã não continua. Se você está ansioso de manhã, não continua tarde. E não você nunca ficará ansioso. Nunca fiques ansioso. Não andeis ansiosos. Aí, continuando no versículo, fala, antes, por meio de súplica, por meio de oração, coloca essas coisas nos pés de Deus, né? Declara essas coisas para Deus, fale essas coisas para Deus, e, enfim, várias maneiras de interpretar essa frase. Mas falar essas coisas para Deus. Então desabafa, fala o que você tá sentindo. Senhor, tô sentindo isso, isso e aquilo. Olha o que tá acontecendo comigo agora. Essa angústia tá roubando minha paz. Aí, continuando, ainda ele fala, seja grato pelas coisas que ainda estão de pé. Então, primeiro,
Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não continue ansioso. Não deixe que essa sensação continue. Segundo, fale pra Deus o que você tá sentindo. Esse sentimento, essa angústia, ela deve ser declarada, ela deve ser desabafada, ela deve ser deixada aos pés de Deus. Terceiro, agradeça pelas coisas que estão de pé. Então, se tem várias coisas que caíram no chão, vários pratos que você não tá conseguindo controlar, tem um que tá de pé, tem duas coisas na sua vida que ainda estão funcionando. Agradeça por elas. E por último, ocupe o seu pensamento de coisas boas. E isso mexeu muito comigo, porque quantas vezes eu tô ansiosa, aí eu vou lá e eu acho que o que vai solucionar, o que vai me deixar bem é assistir um filme de suspense, ou então ouvir uma música agitada, ou então, sei lá, mexer no Instagram, ficar vendo stories, vídeo, outras coisas. Mas Deus, ele deixa claro: coloque tudo o que for de boa fama. Se alguma virtude há nisso daqui, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, hoje eu tenho colocado em prática essas dicas, né? Esse remédio, essa cápsula de Deus. Não é fácil. Não adianta a gente chegar aqui, pra você que é ansioso, pra eu que sou ansiosa, a gente chegar e falar que existe uma pílula, existe um remédio. Na verdade, o remédio mesmo é quando a gente for pro céu e existe transformação completa. Mas tudo isso é como se fosse um tratamento que a gente faz pra gente conseguir ter uma paz, pra gente conseguir ter uma mísera vida mais tranquila, né? E depois desses 4 pontos, o quinto, que eu acho muito interessante também, e a paz, que é o final do versículo, que excede todo entendimento. E eu acho muito interessante essa parte, que não é uma paz que a fulana vai entender, não é uma paz que o mundo vai entender, não é uma paz que você encontra. Porque o que é paz pra gente? A gente tá tudo resolvido, é o que a gente tá em paz, a gente tá feliz, a gente tá tranquilo. Não é a paz que a gente entende, é uma paz que excede todo entendimento. Vai ocupar, né, o nosso coração, vai tornar essa realidade. Então existem aí os passos para que a gente tenha uma vida menos ansiosa. E eu tô muito feliz, assim, realmente esse insight que eu tive agora espiritual é um resultado de uma coisa que passou dentro de mim. É o resultado de um conflito meu com Deus. E eu fico feliz de hoje compartilhar com vocês e falar um pouco sobre isso. Espero que tenha feito sentido pra você, que você vendo esse vídeo, você consiga implementar também, que você consiga na hora que você for repetir mesmo o versículo na sua cabeça: não andeis ansiosos por coisa alguma, não continue ansioso, não fique levando isso muito pra frente. E depois todos os passos que a gente trouxe hoje aqui também, que você realmente consiga colocar isso em prática na sua vida e que Deus, ele consiga cada dia mais não deixar você sem ansiedade, mas te ensinar com ela, deixar cada dia ela mais suportável, até que ele volte e leve a gente para um lugar que não vai mais haver ansiedade, não vai mais haver tristeza, não vai mais haver dor. Se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo, compartilha com as pessoas. Eu estou fazendo bastante conteúdo pra cá, mas os vídeos ainda estão com visualização baixa. Não é fácil criar conteúdos, principalmente para Instagram, pro TikTok, pro YouTube, ambas as redes sociais, e que, enfim, acaba gastando uma energia emocional e física, enfim. Se você puder me ajudar nessa jornada de conseguir entregar esses vídeos para mais pessoas, eu agradeço muito. Então, se você gostou, já compartilha aí com a sua amiga que também vive muita ansiedade, para sua parente, para o seu amigo, para o seu marido, para sua namorada. Eu acredito que esse versículo, ele tem muito poder. E é isso.